Hello and welcome back to one more English class. Today we're going to talk about the simple past. Nós vamos falar do passado simples. Sabíamos que para falar no passado em inglês, primeiramente lidamos com duas coisas: verbos regulares, aqueles que apenas adicionamos o ed ao final para obter o passado, e os verbos irregulares, que são verbos que se transformam em uma outra palavra, ou às vezes até uma palavra parecida, mas sem uma regra determinada. Então vamos ver nesta aula também formas de enfatizar a resposta utilizando o did, uma resposta no passado. Let's see some examples. I worked until late yesterday. Eu trabalhei até tarde ontem. They created a very good product for our company. Eles criaram um produto muito bom para a nossa empresa. Created e worked são o passado de create e work. Adicionando apenas o ed, obtivemos o passado destes verbos. Now, take a look at these examples. They saw me at the bar last night. Eles me viram no bar na noite passada. Next. He ran to take the bus this morning. Ele correu para pegar o ônibus nesta manhã. Então, ran e saw são o passado dos verbos run e see. Neste caso, por serem verbos irregulares, se transformaram em palavras diferentes. Como disse antes, não existe uma regra. O uso é a melhor forma de se aprender. A segunda parte é a formação de frases negativas e interrogativas no passado. É aí que entra o did, passado de do. O did, então, é usado exatamente da mesma forma que usamos o do e o does para formar perguntas e fazer frases negativas no presente. O que caracteriza o passado nas afirmativas são o uso dos verbos regulares com final ed ou irregulares. Já nas perguntas e negativas, é exatamente o uso do did que vai caracterizar que estamos falando do passado. Lembre-se que com os verbos modais auxiliares como can, be e could, eles já fazem as perguntas e a negação sozinhos. Let's see some examples with could. Past tense of can. Affirmative. I could sing when I was little. Eu conseguia cantar quando eu era pequeno. Question. Could you sing when you were little? Você conseguia cantar quando você era pequeno? Negativa, negative. I couldn't sing when I was little. Eu não conseguia cantar quando eu era pequeno. Now let's take a look at some examples with the verb to be. Vamos ver alguns exemplos com o verbo to be no passado. Affirmative. She was at the party last night. Ela estava na festa na noite passada. Question. Was she at the party last night? Ela estava na festa na noite passada. Negative. She wasn't at the party last night. Ela não estava na festa na noite passada. Com verbos de ação como work, study, learn, teach, play, talk e etc., precisamos usar o verbo auxiliar did para falar do passado, diferente dos verbos que acabamos de ver acima. Isso vale até mesmo para o próprio verbo do. Sim, é o mesmo verbo, ou diríamos, se escreve da mesma forma, se pronuncia da mesma forma, mas tem significados diferentes. O do auxiliar não tem tradução e o do ação significa fazer. O auxiliar é simplesmente uma peça de uma estrutura. Let's take a look at some examples. I went to the beach last weekend. Eu fui para a praia no fim de semana passado. Go today, went yesterday. Question. Did you go to the beach? Você foi para a praia? Answer. Resposta. I didn't go to the beach last weekend. Eu não fui para a praia no final de semana passado. Então veja que assim que usamos o did, o verbo principal da frase, já volta para o presente. O did seria algo como: no passado, você vai para a praia? Did you go to the beach? Eu, no passado, não vai para a praia.
I didn't go to the beach. Então, essas frases acima são apenas uma ilustração para criar uma lógica. Às vezes isso acalma a mente quando encontramos uma explicação para algo que de primeira não conseguimos explicar. Em inglês, as pessoas podem apenas mudar a entonação da frase para fazer uma pergunta, assim como fazemos em português, sem usar o do e o did. Mas isso geralmente é feito para enfatizar ou expressar surpresa quando está se fazendo uma pergunta. Let's take a look at some examples. You went to that party? Você foi àquela festa? Ou you bought that car? Você comprou aquele carro? Ou you like that stuff? Você gosta daquele tipo de coisa? Vejamos alguns exemplos agora das três formas: positivo, negativo e pergunta. Positive. I worked all day yesterday. Negative, with didn't or did not. I didn't work all day yesterday. Question. Did I work all day yesterday? Eu trabalhei o dia todo ontem. You messed up my room. Você avacalhou, desarrumou todo o meu quarto. Negativo. You didn't mess up my room. Você não desarrumou o meu quarto. Question. Did you mess up my room? Você desarrumou o meu quarto? Next. He took me to school yesterday. Ele me levou para a aula ontem, para a escola. Então veja que aqui o que caracteriza o passado é o verbo take no passado, took. Agora, na negativa, he didn't take me to school yesterday. Ele não me levou para a escola ontem. O que caracterizou o negativo e o passado aqui é o didn't, did mais not. Question. Did he take me to school yesterday? Ele me levou para a escola ontem? Então, o que caracterizou o passado é o did. E o he take me to school yesterday voltou ao presente. She wore her new clothes today. Ela usou as roupas novas dela hoje. Negative. She didn't wear her new clothes today. Ela não usou as roupas novas dela. Question. Did she wear her new clothes today? Ela usou as roupas novas dela hoje? Next. It did it again. Isso aconteceu de novo, ou isso fez de novo. Talvez aqui, digamos que estamos falando de uma televisão. A televisão fica apagando de repente toda hora. Então você pode falar, olha, it did it again. Veja, aconteceu de novo. Ela fez isso de novo, apagou de novo. Negative. It didn't do it again. Não aconteceu de novo, ou ela não fez isso de novo. Question. Did it do it again? Ela fez isso de novo? We traveled to Aruba last year. Nós viajamos para Aruba no ano passado. Negative. We didn't travel to Aruba last year. Nós não viajamos para Aruba no ano passado. Question. Did we travel to Aruba last year? Nós viajamos para Aruba no ano passado? Next. They flew to Canada yesterday. Eles viajaram para o Canadá ontem. Negative. They didn't fly to Canada yesterday. Eles não voaram para o Canadá ontem. Question. Did they fly to Canada yesterday? Eles voaram para o Canadá ontem. Então vamos ver o Simple Past Structure, que seria a estrutura do Simple Past. O positivo é subject, sujeito, mais verb in the past, verbo no passado, que será regular ou irregular. E agora, no negativo, subject, sujeito, mais didn't ou did not, mais o main verb no infinitivo, que seria o verbo principal no presente, com o to. Para fazer uma pergunta, question, você vai utilizar o did mais subject, pessoa, mais main verb, infinitive, que seria o verbo principal no presente. Agora vamos ver o emphatic did. O que é o emphatic did? É uma forma que usamos o did em afirmativas somente quando queremos expressar que realmente fizemos alguma coisa ou que realmente aconteceu alguma coisa.
para enfatizar ou contradizer uma ideia dentro da mesma frase. Let's take a look at some examples. I didn't use a spell checker, but I did use a dictionary. Eu não usei um corretor automático, mas eu realmente usei um dicionário. Why didn't you go to the party? Por que você não foi na festa? A pessoa pode responder, I did go. Eu fui sim, eu realmente fui. It did seem a bit strange. Pareceu realmente um pouco estranho. After taking the medication, I did in fact felt better. Depois de tomar a medicação, eu realmente me senti melhor. Did you have fun at your party? Você se divertiu na sua festa? Resposta com emphatic did. I did have a lot of fun. Eu realmente tive ou me diverti muito. A pronúncia do did é como se fosse did. Se fôssemos escrever em português, did. E não se fala did com i. Porque did com D-E-E-D já seria uma palavra diferente. Então, nós também podemos fazer negative questions, que seriam perguntas negativas com o did. Take a look at these examples. Didn't you go to the party last night? Você não foi na festa ontem à noite? Didn't they come here the other day? Eles não vieram aqui o outro dia? Didn't she say she was going to your house later? Ela não disse que ia para a sua casa mais tarde? We have also the tag questions in the past. Nós também temos as tag questions no passado, que são aquelas pequenas perguntinhas que fazemos para confirmar uma afirmativa ou negação. Very good. Let's take a look at some examples. You went to the party, didn't you? Você foi na festa, não foi? They moved to New York, didn't they? Eles se mudaram para Nova York, não se mudaram? I told you it wasn't going to work, didn't I? Eu te falei que não ia funcionar, não falei? Então lembre-se que essas question tags são sempre colocadas no inverso da frase anterior. Se a frase anterior é positiva, a question tag vai ser negativa. Se a frase é negativa, ela será positiva. Next. She said she was coming here, didn't she? Ela disse que ela estava vindo aqui, não disse? He told you about the car, didn't he? Ele te falou sobre o carro, não falou? Now let's see positive tag questions, que seria negativa, mais a tag question positiva. You didn't go to the party, did you? Você não foi na festa, foi? They didn't move to New York, did they? Eles não se mudaram para Nova York, se mudaram? I didn't tell you it was going to work, did I? Eu não te disse que isso ia funcionar, falei? She didn't say she was coming here tonight, did she? Ela não disse que viria aqui ou estava vindo aqui hoje à noite. Ela disse? He didn't tell you about the car, did he? Ele não te falou sobre o carro, falou? Alright friends, thanks for watching. And as usual friends, I'll see you next class.